o tema que eu trouxe para nós estudarmos hoje é a divindade de Jesus. Eu estou aqui afirmando que Jesus é Deus. Essa é a nossa posição, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus é Deus. Jesus, ele é a única pessoa na Trindade, ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que conheceu duas naturezas distintas, tanto a natureza divina quanto a natureza humana, quando ele se fez homem. Amém? A Bíblia nos ensina que na terra não há nenhum justo, nenhum que faça o bem, nenhum que busque a Deus. Então, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, nós vemos que as pessoas, elas ofereciam sacrifícios constantemente. Porém, aqueles sacrifícios, eles eram repetidos ano após ano, porque aquele sangue que era derramado não era suficiente para cumprir a necessidade da nossa redenção. Eram sangues de animais, não era um sangue capaz de tirar o pecado do mundo, de livrar a humanidade do mundo, de vencer o pecado. Então a solução que Deus encontrou foi Ele mesmo providenciar o cordeiro, foi Ele mesmo providenciar um sangue puro e suficiente para livrar o pecado do mundo. Por essa razão foi que Jesus, o então Deus Filho, se fez homem e veio à terra. Foi quando Jesus, então, por um breve momento, e por que não dizer por um período de 33 anos, Jesus então abriu mão da sua natureza divina e veio à terra na forma humana para que ele pudesse ser oferecido como único e suficiente sacrifício por toda a humanidade. Amém? Então vamos começar, meus irmãos. Por que Jesus é Deus? Primeiro, Jesus, ele é o autor da criação. Todas as coisas que existiram, todas as coisas futuras, todas as coisas visíveis e todas as coisas invisíveis foram feitas e criadas por Jesus. Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, a palavra de Deus aqui, ela é dita no plural. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ou seja, no plural. Então, isso nos leva a crer que na criação, quando Deus Pai criou, Ele não estava sozinho, tinha mais alguém ali com Ele. Por isso é falado no plural, façamos, ou seja, nós façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. João, no capítulo 1, no verso 3, afirma categoricamente que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, tanto o que há no céu quanto o que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus é, sem dúvida alguma, o autor da criação.
Jesus existia antes da criação que nós conhecemos. Jesus é eterno. Jesus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Jesus simplesmente, ele é atemporal. Ele sempre existiu. Isso para nós que vivemos através do tempo, né? No nosso entendimento, nós não conseguimos imaginar alguma coisa sem tempo. Para nós, o tempo está sempre correndo. Para nós, os anos estão sempre passando. Os dias são sempre contados. Mas para Deus não. Para Deus a coisa é diferente. Para Deus não existe o tempo. Não existe o princípio. Não existe o fim. Existe apenas a eternidade. Jesus permitia que as pessoas o adorassem. Olha que interessante. Jesus, ele aceitava a adoração das pessoas. E o interessante é que, tanto no Antigo Testamento, quanto já no Novo Testamento, os judeus, eles tinham como regra a adoração única e exclusiva a Deus. Somente Deus poderia ser adorado. Vale lembrar que Jesus, ele nasceu judeu e ele viveu como judeu, enquanto ele se fez homem presente aqui na terra. Porém, mesmo Jesus conhecendo a lei de Moisés, mesmo Jesus vivendo conforme a lei mosaica, conforme as regras dos judeus, Jesus sabia que somente Deus poderia ser adorado. E ainda assim, Jesus aceitava a adoração. Ele recebia a adoração das pessoas. Em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, no capítulo 6, a partir do verso 13, só para nós lembrarmos um pouquinho da lei de Moisés, diz assim: o Senhor teu Deus adorarás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aí em Lucas, no capítulo 4, no verso 8, diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a ele servirás. Ou seja, Jesus, quando foi tentado por Satanás, e quando Satanás oferece a Jesus o mundo, desde que ele se prostre diante dele e o adore, Jesus faz menção a esse trecho de Deuteronômio, em que deixa claro que somente a Deus nós devemos prestar adoração e culto. Atos capítulo 10, a partir do verso 25, diz assim: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Olha que interessante. Em Atos nós temos o registro de um episódio em que Cornélio viu Pedro, o apóstolo Pedro, e se prostrou diante dele para adorá-lo. Imediatamente Pedro levantou ele, falou: olha, não faça isso, não me adore, porque eu sou homem como você. O único que pode ser adorado é Deus. É assim que o judeu pensava, era assim que o judeu vivia. Em Apocalipse, no capítulo 22, a partir do verso 8, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as me mostrou para o adorar, e disse-me: olha, não faça tal coisa, porque eu sou seu conservo, e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Irmãos, o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse, em determinado momento,
ele se prostra diante de um anjo, porque ele teve várias revelações. O anjo levou ele aqui, levou ele ali, mostrou isso, mostrou aquilo. E em determinado momento, ele se prostrou diante de um anjo para adorá-lo. E ele foi repreendido pelo anjo. O anjo falou: olha, não faça isso. Não me adore, eu sou teu conservo e dos teus irmãos. Adore somente a Deus. Amém? Então nós temos claro aqui que o único digno de adoração era Deus. E nós temos claro aqui que sempre que alguém tentou adorar um homem ou mesmo um anjo, isso não era permitido. Tal pessoa era repreendida. Não era permitido adorar ninguém que não fosse Deus, somente Deus. Agora vamos nos voltar para Jesus. Olha o que aconteceu em Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. O leproso chegou até Jesus querendo cura. Porém, a primeira coisa que esse leproso fez quando ele veio a Jesus foi o quê? Adorá-lo. O leproso se lançou aos pés de Jesus e o adorou. Sabe o que Jesus fez? Aceitou aquela adoração. Ué, mas não era possível adorar ninguém que não fosse o próprio Deus. Então por que Jesus, sabendo disso, como ele mesmo afirmou aqui para Satanás, recebeu aquela adoração? Mateus capítulo 9, versículo 18. Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Mateus capítulo 15, versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mateus 28, capítulo 9, versículo 9, perdão. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Marcos capítulo 5, a partir do verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu a ele e o adorou. Irmãos, nós temos diversas passagens que mostram pessoas se prostrando aos pés de Jesus e o adorando como Deus, adorando a ele como adorando o próprio Deus. Porém, em nenhuma destas ocasiões Jesus impediu. Em nenhuma destas ocasiões Jesus repreendeu. Quando se prostraram diante de Pedro, Pedro não aceitou. Quando João se prostrou diante do anjo, o anjo não aceitou. Mas quando todas essas pessoas se prostraram diante de Jesus, ele aceitou. Ele recebeu a adoração. Por quê? Porque ele é Deus. Jesus perdoava pecados. Essa é uma outra situação que fazia parte da vida do judeu, que estava presente na lei de Moisés. Somente Deus podia perdoar pecados. Só Deus, mais ninguém tinha essa autoridade. Isaías, capítulo 43, versículo 25, deixa claro que somente Deus podia perdoar pecados. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí em Lucas, no capítulo 5, no verso 21, diz assim:
os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Olha como é que o judeu vivia e como é que o judeu pensava. O judeu naquela época, ele sabia e ele tinha consciência de que somente Deus podia perdoar os pecados. Somente Deus. Mas ninguém tinha essa autoridade, mas ninguém tinha esse poder. Entretanto, Jesus perdoava os pecados. Marcos capítulo 2, verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 48, diz assim: então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa pecados? Eu digo para você, esse é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Por isso é que Jesus, sendo Deus, tinha essa autoridade. É por isso que Jesus, sendo Deus, perdoava pecados. Louvado seja Deus. Jesus se apresentou como sendo Deus. Jesus afirmou que era Deus. Olha que interessante. Em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome do Deus? Que lhes direi? Disse então Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Aí, lá em João, no capítulo 8, a partir do verso 56, Jesus disse o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: você ainda não tem nem 50 anos, e viu Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus, diante dos judeus, disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Imediatamente, os judeus ali presentes pegaram em pedras, porque para eles aquilo era uma blasfêmia, aquilo era algo inadmissível, porque Jesus estava admitindo diante deles que ele era Deus. Jesus disse: eu sou. Então eles entenderam aquilo como uma afirmação de Jesus, de que ele era Deus, de que ele era aquele mesmo eu sou, que no passado enviou Moisés para libertar os hebreus do Egito. Por isso eles tiveram essa reação de pegar pedras para atirar em Jesus. Em João, no capítulo 10, a partir do verso 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedra para apedrejá-lo. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras querem me apedrejar? E os judeus responderam dizendo: nós não queremos te apedrejar por nenhuma das tuas obras, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem,
te fazes Deus? Jesus questionou os judeus e disse: eu tenho feito muitas obras boas, e por qual delas então vocês querem me apedrejar? E eles responderam: não, nós não queremos apedrejar você por nenhuma das tuas obras. Nós não queremos apedrejar você porque você curou o paralítico ou porque você deu vista ao cego. Não é por isso. Nós queremos te apedrejar porque você afirma que é Deus. Nós queremos te apedrejar porque você está blasfemando, você está afirmando que você é Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 6, Jesus então se revela como Deus. Olha que interessante. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Porém, no mesmo capítulo, em Apocalipse 22, no verso 16, Jesus já fala em primeira pessoa. Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. No versículo 6, Jesus diz assim: o Senhor, Deus, enviou o anjo. E aí no verso 16, Jesus diz assim: eu, Jesus, enviei o anjo. Jesus se revela então que ele, o Senhor, Deus, enviou o anjo. Amém? Outra prova de que Jesus é Deus é a repreensão que Jesus fez a Satanás. Judas capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha só, o arcanjo Miguel, quando ele contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, ele não repreendeu Satanás, porque ele não tinha essa autoridade. Na hierarquia angelical, o arcanjo Miguel não tinha autoridade para repreender Satanás. Por isso é que ele não repreendeu. Por isso é que ele disse: o Senhor te repreenda, Deus te repreenda. Aí olha já a postura de Jesus. Olha o que é que Jesus fez em relação a Satanás. Mateus capítulo 4, a partir do verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha Jesus repreendendo Satanás: vai-te. Aí nós temos também em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 23, dizendo o seguinte: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós temos aqui duas ocasiões em que Jesus repreendeu Satanás. Enquanto o arcanjo Miguel não fez, porque não tinha essa autoridade, e o arcanjo Miguel deixou a autoridade de repreender Satanás nas mãos do Senhor, Jesus fez no mínimo 2 vezes. Jesus repreendeu Satanás no mínimo 2 vezes, como nós lemos aqui. Por quê? Porque ele é o Senhor, porque ele é Deus, porque ele tem essa autoridade. Amém? E por último, meus irmãos, para nós finalizarmos e não deixarmos nenhuma dúvida,
A palavra afirma que Jesus é Deus. A palavra apresenta Jesus como sendo Deus. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas Bíblias trarão, ao invés de verbo, palavra, né? Algumas Bíblias dirão assim: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No início, a única coisa que existia era a palavra de Deus. Façamos. Esse era o início. Essa era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Por quê? Porque tudo se fez através dele. Tudo se fez por ele e para ele. E através dele, todas as coisas então passaram a existir. Amém? Salmo 45, no verso 6, diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que a teus companheiros. Aí em Hebreus, no capítulo 1, no verso 4, a partir do verso 4, diz assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, a qual dos anjos Deus por acaso disse: tu és o meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu serei o seu pai e ele será o meu filho. A qual dos anjos Deus disse isso? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. A respeito do Filho, diz o Senhor: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha que interessante. Em Hebreus, nós temos a referência ao Salmo 45. Lá no Salmo 45, como nós lemos, diz: Deus, o teu trono é um trono de equidade. E aí nós temos em Hebreus a palavra nos afirmando que Deus, a respeito do teu filho, diz: o teu trono, ó Deus. Nós temos o Deus Pai se referindo ao Deus Filho como Deus. O teu trono, ó Deus. Acerca do Filho, a palavra nos apresenta Deus chamando Jesus de Deus. Então, meu irmão, não resta a menor dúvida de que Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus enquanto na sua natureza divina, e ele permaneceu sendo Deus enquanto a sua natureza terrena. Quando Jesus disse que ele não sabe quando as coisas vão acontecer e que isso só cabe a Deus Pai, ele não estava negando a sua natureza divina. Ele não estava dizendo que ele não era Deus. Não. Ele estava, na realidade, mostrando a sua posição de submissão. Enquanto ele se fez homem, enquanto ele se fez de carne, osso, sangue, ele estava submisso à vontade do Pai. Enquanto ele passou pela terra, ele viveu em condição de submissão ao Pai. É por isso que quando perguntaram a ele acerca das coisas futuras, ele disse: eu não sei, quem sabe disso é somente o Pai. Não é que ele não sabia das coisas, ele sabia sim. Porém,
naquele momento, ele estava mostrando sua condição de submissão a Deus. Eu, neste momento, me faço menor do que o meu pai, porque eu vim à terra nessa condição de submissão. Então eu não quero em momento algum me fazer igual ou maior ao meu pai que continua na sua condição divina.